Bom dia, irmãos. É uma alegria imensa poder ser boca de Deus para os irmãos nessa manhã e rogamos que o Espírito Santo esteja falando conosco e consolando os nossos corações. A nossa meditação nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, um capítulo, uma passagem bastante conhecida. Certamente os irmãos já ouviram várias mensagens a respeito desse personagem chamado de Zaqueu, o publicano. Por isso leio o capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com muita alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, abençoa-nos nesse instante. Continue a falar aos nossos corações e possamos sair esta manhã da tua casa transformado pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Meus queridos irmãos, o mês de setembro terminará com uma atitude muito ruim para a imagem do nosso Congresso Nacional, com a aprovação da PEC, que ficou conhecida como a PEC da blindagem, uma PEC para blindar ainda mais os malfeitores que lesam a pátria brasileira. Mesmo tendo sido reconhecido o erro cometido por alguns deputados, vão ficar marcados por seus votos de proteção aos malfeitores. E é interessante, quando olhamos, ficamos tristes ao observar que aquilo que é ruim, aquilo que traz tristeza, destruição, a imoralidade, sendo praticada por aqueles que deveriam dar o maior exemplo. Diziam eles que essa PEC ou essa lei era para protegê-los do Supremo Tribunal Federal. Então nós percebemos pessoas sem escrúpulos aprovando lei para delas se protegerem. Mas é interessante que no olhar de Deus, eles se arrependessem, teriam a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Ao ler o texto, nós observamos aqui como é grande o amor de Deus para com os seres humanos. Nós
olhamos para esse texto, nós vamos entender um pouco como é uma vida sendo transformada pela graça do Senhor. Hoje, nós observamos o quão necessário para a igreja, para os cristãos, acima de tudo, dar um bom testemunho a respeito da fé que professam. Nós vamos falar de um malfeitor, de um homem odiado, um homem muito odiado pelos seus patriotas, um baixinho chamado Zaqueu. E a conexão entre o final de Lucas 18 e o começo de Lucas 19 é medianamente clara. Ambos os relatos se referem a fatos ocorridos na cidade de Jericó. No primeiro caso, um homem cego foi curado, foi salvo por Jesus Cristo. No segundo caso, um homem rico foi alcançado pela graça do Senhor. Jericó era uma belíssima e rica cidade próxima do Rio Jordão e do Mar Morto, adornada por muitas palmeiras, fontes de águas quentes. Era a cidade de inverno dos reis, era a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. E ali foram construídos um teatro, um hipódromo. Suas ruas eram enfeitadas com árvores enfileiradas. E Jesus estava passando por Jericó. A cidade do lazer, do luxo, do comércio, da riqueza, do pecado, estava agora sendo visitada pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade. Era a oportunidade de Deus para o seu povo. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele seria crucificado. Ele seria morto. Aquele era o dia da oportunidade para Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó. Era o dia mais importante na agenda daquela cidade. Uma multidão se espremia, se acotovelava para ver Jesus Cristo. Mas só 2 homens foram salvos. E a Bíblia diz que um era rico, o outro era pobre. Um à beira do caminho, pedindo esmolas, e o outro empoleirado em uma árvore. Para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar e o outro precisou descer. Um era esquecido, abandonado pela sociedade, e outro era terrivelmente odiado. Um era aristocrata e o outro era mendigo, mostrando o texto que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua posição política, financeira, não importa a cor da sua pele ou a sua religião, Jesus veio aqui para salvar, para nos salvar. Essa pode ser também a última oportunidade. O tempo é agora para o encontro da salvação. E é daí que eu trago o tema desta manhã: transformados pela graça de Jesus Cristo. Vejamos em primeiro lugar que ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvá-lo, ou que fique longe do alcance do poder da graça de Jesus Cristo. Essa passagem nos fala sobre um publicano rico que se tornou um
um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Contemplamos uma prova concreta de que para Deus todas as coisas são possíveis. E nesse relato vemos um avarento coletor de impostos sendo transformado em um cristão generoso. Nunca tenhamos receio de afirmar que Cristo pode salvar totalmente o mais vil pecador. Ele é o único mediador entre Deus e nós, entre Deus e os homens. Nós entendemos que o pior dos pecadores pode ser completamente perdoado se ele vier e crer no Filho de Deus. Devemos oferecer o Evangelho com ousadia ao pior, ao mais ímpio dos pecadores, dizendo-lhe: há esperança, arrependa-se, creia no bom Salvador Jesus Cristo, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Talvez seja essa uma doutrina com aparência até de tolice para as pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas ela constitui no Evangelho daquele que salvou Zaqueu em Jericó. É interessante, meus irmãos, que às vezes os médicos, ao examinar o paciente, eles às vezes consideram o caso como incuráveis. Tem um colega que estudou no primeiro ano no seminário comigo. Ele não terminou o seminário, mas era um médico da igreja Jardim Guanabara, Dr. Lísios. E no segundo ano do seminário ele estava escrevendo um livro. E o título do livro, como médico, era de uma mulher que chegou ao consultório e perguntou ao doutor: é câncer, doutor? Então, muitas vezes, ao ouvir notícias dessa de um médico, a nossa estrutura se abala. Mas não existem casos incuráveis para o Evangelho. Qualquer pecado poderá ser curado se tão somente a pessoa vier e crer no Senhor da glória, no Senhor Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. É o poder, é o dinamis de Deus para salvar o ser humano. Por isso Paulo não se envergonhava e anunciava dia a dia esse Evangelho poderoso. Em segundo lugar, meus irmãos, esse versículo nos ensina que nada podemos fazer que possa cooperar para a salvação. Nós olhamos para Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque havia uma grande multidão cercando a pessoa de Jesus, porque ele era de pequena estatura, certamente um anão, mas para ter certeza que veria Jesus, ele correu adiante e ele subiu a uma árvore. E dessa atitude insignificante, muitas vezes aos olhos dos homens, foi a salvação de Zaqueu. Nosso Senhor passando, caminhando, aquela multidão cercando, falando, até mesmo gritando, e ele caminhando para aquelas ruas de Jericó, ele para bem embaixo daquela árvore onde estava ali Zaqueu. Que coisa maravilhosa, nosso Senhor Jesus. Ele conhecia aquela pessoa, ele conhecia aquele coração, ele sabia da necessidade daquele coração. E eu paro para refletir nessa manhã com vocês. Imaginem Jesus olhando para cima e vendo aquele homem empoeirado naquela árvore.
E é interessante que o Senhor parou sobre aquela árvore e começa então a conversar com aquele baixinho. E Jesus diz a ele: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E é interessante que a partir daquele momento Zaqueu tornou-se um homem diferente. Naquela noite ele dormiu sendo um verdadeiro cristão. É interessante que os caminhos pelos quais o Espírito Santo leva homens e mulheres a Cristo são maravilhosos e muitas vezes até mesmo misteriosos. Com frequência, ele inicia em determinado coração uma obra que permanece por toda a eternidade. Em cada obra precisa haver um começo. Creiamos que é melhor, irmãos, ouvir o Evangelho motivado até por curiosidade do que não ouvi-lo de maneira alguma. Por isso precisamos anunciar a beleza, o poder desse Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Evangelho é boas novas. Terceiro lugar, irmão, só Jesus é poderoso para transformar a vida e os corações. Não existe outro. Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o amor de Deus encarnado por nós. Esses versículos nos ensinam a compaixão gratuita de Cristo para com os pecadores e o seu poder transformador. Um exemplo mais admirável é imaginarmos que sem qualquer convite, nosso Senhor parou, conversou com Zaqueu, espontaneamente ele se ofereceu como um hóspede. Ofereceu-se como hóspede para a casa de um pecador, a ponto de ser criticado pela multidão presente. Olha, ele está se hospedando na casa de um miserável, ladrão, pecador. Mas Jesus conhece os corações e sabia que aquele pecador precisava da sua graça. Senhor, sem ser solicitado por Zaqueu, Senhor Jesus enviou graça renovadora do Espírito Santo àquele coração, de um publicano que agora é transformado pelo poder do Filho de Deus. Levando em conta o relato dessa passagem, podemos dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo jamais será exaltada em exceção ou em excesso. Não existem palavras para expressarmos com intensa firmeza a infinita prontidão de nosso Senhor para receber na sua infinita capacidade de salvar os pecadores. Acima de tudo, essa passagem nos habilita a afirmar com segurança que a salvação não vem das boas obras, e sim unicamente da graça. Por isso Paulo vai dizer aos Efésios: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim, graça. Se houve alguém que foi buscado e salvo sem ter feito qualquer coisa para merecê-la, essa pessoa foi esse baixinho conhecido como Zaqueu, o publicano. A graça gratuita, é o único pensamento que concede aos homens o verdadeiro descanso na hora da sua morte. Devemos proclamar às pessoas que Jesus Cristo os espera e deseja vir e habitar em seus corações. É Ele mesmo que declara através do apóstolo João: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja
as metáforas usadas por Jesus aqui. Ele quer entrar no nosso coração, mas ele não arromba o nosso coração. Você precisa abrir para que ele possa entrar na sua vida e mudá-la totalmente. Em último lugar, os pecadores convertidos sempre vão manifestar as evidências na sua vida da conversão. Nós entristecemos por alguns que usam o nome de Jesus por aí. Pior de tudo, que usa o nome de Jesus na política. Há um recado difícil na palavra de Deus para essas pessoas. Ai daquele que usa o bom nome do Filho de Deus para enriquecer, para fazer essas politicagens. São pessoas que não têm nenhum conhecimento de quem é Jesus Cristo. Olhando aqui para Zaqueu, meus irmãos, houve uma metanoia. A palavra metanoia significa mudar, dar um passo atrás, olhar e mudar de vida. Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e a Bíblia diz que ele se levantou e olhou para Jesus e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Houve veracidade nessas palavras de Zaqueu. Essa foi uma prova inconfundível de que Zaqueu era uma nova criatura. Ele disse: resolvo dar, restituo. Ele não estava falando de intenções futuras. Não, ele afirmou: resolverei, restituirei. Ele usa os verbos no presente. Eu resolvo, eu restituo, tendo sido perdoado gratuitamente, ressuscitado dos mortos. Zaqueu sentiu que poderia começar e demonstrar imediatamente quem ele era e quem ele estava servindo agora. Aquele que deseja provar que é um cristão autêntico, um servo do Senhor, deve andar nos mesmos passos de Zaqueu. Ou seja, tem que renunciar completamente os pecados que antes o assediavam, com facilidade. Precisa seguir as virtudes cristãs que no passado ele habitualmente desprezava. Em todos os seus aspectos, um crente deve viver de tal modo que todos saibam que ele é um crente genuíno, um cristão genuíno, um servo de Jesus Cristo, um verdadeiro servo de Deus. A fé que não purifica o coração e a vida não é fé verdadeira. A graça que não pode ser vista tal como a luz, assim como a fé verdadeira produz as boas obras. A graça que não pode ser vista tal como a luz, experimentada assim como o sal, não é graça, é hipocrisia. O homem que professa conhecer a Cristo e crer nele, um coração, uma vida que realmente provou a graça de Cristo, odiará instintivamente o que é pecado. Por isso, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai dizer: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, e assim brilhe a vossa luz, para que todos possam contemplar na sua vida um cristão verdadeiro. Ao terminar a nossa meditação, permitamos que esses versículos, e que o versículo final
texto lido esteja ecoando na nossa vida, nos nossos ouvidos, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o mais vil dos pecadores. Que Ele nos abençoe e possamos ser a luz desse mundo, o sal desse mundo, para que as pessoas possam ver Cristo reinando em nós. Ele nos abençoe. Amém.